Muito boa noite, meus amigos companheiros do 28º Seu. Eu sou o Tamir, da Oficina de Estudos da Arte Espírita, e fui convidado para falar hoje com vocês sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, itens 4 e 5, o mandamento maior. Antes da gente efetivamente começar, tomei a liberdade de separar uma página para a gente começar a ir se ambientando com esse espaço, com esse momento. E o livro escolhido foi Fonte Viva, a lição número 16, Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado do sofrimento, purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Essa é a lição número 16, Não te perturbe, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Vamos organizar um pouquinho os nossos pensamentos, agradecer ao nosso querido amigo Jesus a oportunidade de estarmos experimentando mais este espaço, experimentando mais esse momento em que a gente dedica um pouquinho a nossa atenção, abre a porta das nossas casas para que a espiritualidade amiga possa vir e ouvir um pouquinho das nossas palavras, se ambientar com os nossos pensamentos, a gente também possa percebê-los em nossas residências, em atuação nas nossas vidas, estreitar ainda mais os laços com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores, com os nossos amigos, com os mentores das nossas casas espíritas, rogando para que todos aqueles nossos companheiros que precisam de uma palavra de carinho, precisam de afeto, precisam de apoio material, de apoio espiritual, todos eles possam ser amparados e receber na medida das suas necessidades, assim como nós. Fiquem conosco, abençoa o nosso encontro, o nosso estudo, e que nós possamos estar na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, nós hoje vamos falar, sobre esses dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior. E é bem interessante porque a gente tem a possibilidade, de retornar a Kardec, ao Evangelho segundo o Espiritismo, pensando um pouquinho sobre as nossas necessidades, sobre a nossa maior necessidade. E o maior, dos mandamentos, é bem interessante porque Jesus está entrando, numa seara, num momento em que ele precisa deixar um recado. Esse recado de Jesus ele já está um pouquinho mais para o final do Evangelho.
E nesse momento, ele é interpelado por um fariseu. E aí o texto de Mateus 22, 34 a 40, ele diz assim pra gente: Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fins de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o mestre respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí a gente já começa a pensar assim, né? Por que a gente precisaria amar o próximo como a nós mesmos? E aí a gente faz uma reflexão do quanto que a gente se ama, né? Do quanto que a gente efetivamente se sente esse amor sublime, esse amor puro, né, que a gente tanto fala sobre nós mesmos. E por que a gente precisa pensar isso, né? Porque se a gente for entender o raciocínio de Jesus, entender o que Jesus está querendo passar para a gente, com a capacidade que a gente atualmente tem, né? A gente vai perceber que esse amor ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Porque ele resume todos os deveres do homem com o próximo. É dividir o amor, assim, aquele amor que eu tenho por mim, o zelo que eu tenho por mim. E aí a gente pensa, por exemplo, na lei de conservação, que eu faço de tudo para me manter vivo. Então, esse sentimento que eu tenho para nutrir a minha vida, para a minha esperança, a minha necessidade, é o que eu efetivamente preciso para fazer aos outros. E aí ele vem com o objetivo de tornar padrão fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós, o que nós desejamos. E com essa máxima, né, a gente se esforçando para colocar isso em prática, a gente faz com que o egoísmo venha a ser destruído. É interessante esse raciocínio de Jesus, essa postura de Jesus, né, de colocar o próximo à frente dos nossos desejos, né, que a gente precisa amar a ele, mas a medida, né, a forma de fazer, a medida de conduta, como a gente tem que fazer, somos nós. Então a gente não consegue fazer mais daquilo que a gente sabe fazer. E isso também é um limitador para nós, no sentido do que a gente espera das pessoas. Porque se as pessoas também não têm muito com o que dar, a gente também não pode esperar mais do que aquilo que as pessoas estão dando. É uma medida interessante da gente entender a vida, né? A gente dá aquilo que a gente tem, a gente dá aquilo que a gente pode doar, a gente faz com um padrão aquilo que a gente quer para nós e a gente não consegue fazer mais. A gente consegue só fazer isso. Às vezes dá a sensação de que nós fazemos mais, né, para os outros do que fazemos para nós. Mas é uma sensação falsa, porque a gente faz igualzinho. É porque quando a gente consegue externar, é que a gente normalmente consegue ter uma comparação melhor, uma experiência melhor. Então, quando a gente faz para o outro, a gente acha que a gente está fazendo muito, até mais do que a gente faz para a gente, né? O cuidado que a gente tem com a gente. Mas não, é porque a gente é capaz de fazer isso. O que acontece é que às vezes eu estou fazendo isso para mim, mas eu não estou vendo. Entra numa seara comum, numa seara do dia a dia e acaba caindo no esquecimento. Mas voltando um pouquinho, quando os fariseus perguntam para Jesus assim, qual é o maior mandamento da lei? Isso tem um fundamento, né? No Pentateuco, o livro que os fariseus, até então, aquela época de Jesus, né, a gente sempre lembra que aquela época não existia o Novo Testamento, né, só existia o Velho Testamento, era o livro sagrado para eles. Naquela época, tinham 613 leis no Pentateuco. 365 eram proibições e 248 eram afirmações, né, leis afirmativas de como deveria fazer. Hoje é óbvio, né? A gente tem muito mais leis do que naquela época existiam para aquele povo, né? A gente acha, nossa, 613 leis são muitas. Não, a gente hoje tem muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso. Mas a gente hoje tem tanta coisa que a gente desconhece,
e a gente até devia conhecer. A dificuldade que é, por exemplo, na administração das casas espíritas, a gente conhecer todas essas legislações que a gente está implicado. Às vezes a gente descobre que está implicado em determinada legislação, ou com receita, ou com questões trabalhistas, ou com questões sociais, ou com qualquer coisa. A gente só descobre quando aparece para a gente lá a cobrança. Quando aparece alguém, algum fiscal, ou alguma multa, ou algum impedimento de alguma coisa, aí que a gente toma o conhecimento, né, de que a gente está agindo errado e a gente vai tentar corrigir. Isso eu estou falando numa época atual, com internet, com pesquisa, com um monte de coisa, com um monte de gente que a gente pode consultar e ainda assim a gente não consegue saber de tudo, né? Imagina naquela época, com 613 leis, imagina cumprir essa quantidade. Alguns, como os fariseus, decoravam elas. Mas isso não quer dizer que eles a cumpriam, né? Mas era difícil para aquela coletividade inteira decorar essas leis inteiras, decorar essas leis todas. E ficava muito nessa questão oral, né? Nessa coisa do passar de um para outro. Então a gente tinha muita dificuldade no cumprimento dessa quantidade enorme de leis. Havia um problema, né, quanto à leitura, que não era todos tinham acesso à leitura, nem todos sabiam ler, então eles não podiam conhecer os detalhes, eles sabiam o que falavam para eles. E em razão de uma luta cotidiana pela sobrevivência, né, que a gente também tem até hoje, eles não podiam cumprir essas leis nos seus pormenores. E a gente vai pensar, por exemplo, na proibição do sábado. Não era todo mundo que podia abrir mão do sábado para cultivo, para colheita, para um monte de coisa, porque as pessoas precisavam se viver, então se sustentar. Então eles tinham sempre que arrumar os seus jeitos e fazer as suas coisas, que não era possível cumprir essa quantidade de leis. E aí quando ele pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei, quando os fariseus perguntam isso, Jesus tem uma sacada importante nesse momento. Porque Jesus está num momento diferente, num momento em que ele já é conhecido, ele já era seguido, né? Ele já tinha lá, a gente hoje fala, né, dos seguidores, Jesus conseguiu seguidores ao vivo, né? Ele não tinha seguidores de rede, então ele já sabia que ele precisava deixar alguma coisa registrada para esse pessoal. Se ele fosse recitar a lei, desfazer, refazer as leis de todo o Pentateuco, não ia dar tempo e a gente não ia assimilar. Então ele reuniu, quando ele fala amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, ele está fazendo com que a gente decore, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente tem que providenciar esse nosso relacionamento com Deus. E quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, ele está dando como a gente tem que se relacionar com os nossos companheiros. Aí a gente vai pensar assim, mas de onde Jesus tirou isso, né? Se a gente for pensar nos 10 mandamentos, a gente vai, não vou aqui ficar recitando todos, né? Porque o tempo, infelizmente, não permite isso pra gente, mas vejam que os 10 mandamentos, eles são 10, mas a gente divide ele em dois momentos. Um é a nossa conduta para com Deus, e aí quando, por exemplo, não adorarás imagens, né? É a nossa conduta com Deus. Eu só usando um exemplo, depois quem tiver curiosidade pode pegar mais a fundo. E o outro é a nossa conduta com o próximo, que é para a gente não roubar o boi, não cobiçar a mulher, não roubar, não adulterar. E Jesus resume essa proposta, que inicia com Moisés, de dar uma rigidez ao cumprimento das leis, né, a assimilação. Moisés inicia isso e Jesus vem para aperfeiçoar. E olha que interessante, e aí ele aperfeiçoa com a questão do amor. Então ele fala, amarás a Deus e amarás ao próximo. Olha que interessante. Exatamente a mesma retrospectiva que está lá nos 10 mandamentos, que é a nossa relação com Deus e a relação com o nosso próximo. E se a gente for entender, né, pesquisar
essa postura dos fariseus, a gente vai entender que essa pergunta ela tem um quê de preconceito, de intolerância. Porque os menos informados sobre a lei, né, eles não cumpriam. E se eles não cumpriam a lei, eles eram amaldiçoados por Deus. E essa era a situação, né, de uma maioria naquela época, né, como eu já tinha falado. Mas uma minoria era bem informada e cumpria a lei. E olha como é que Jesus consegue mudar isso. Né? Por que eu falei dessa postura preconceituosa e intolerante? Se Jesus responde o maior mandamento da lei de acordo com o que eles estavam esperando, de trazer, de recitar, ele ia estar afastado da sociedade como um todo, de todo mundo que seguia ele. Quando ele coloca o mandamento da lei, o maior mandamento da lei, ele restringe ao amor, todos nós somos capazes de amar. E quando ele coloca na medida das nossas capacidades, porque quando ele fala de todo coração, de toda força, de todo entendimento, ele está dizendo que é para fazer o que eu posso. Quando ele coloca que é para fazer ao outro, amar ao próximo como a nós mesmos, é para que eu faça aquilo que eu posso fazer. Então, a ideia do mestre ela é fantástica por isso. Ele tira da rigidez de uma lei escrita, de uma lei de acesso a poucos, e coloca no dia a dia. Coloca em um patamar igual para todo mundo. Ele não diz que quem faz mais é melhor, quem faz menos é melhor. Ele não está nesse ponto. Ele está dizendo aquilo que a gente carrega com a gente, aquilo que a gente traz com a gente, na medida que a gente puder. Mas quando a gente fala com Deus, é colocar tudo que a gente tem à disposição de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente. E quando a gente está com o próximo, é usar o nosso parâmetro, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. Então, ele tira essa carga de um procedimento forte, robusto, legislativo, imperioso, cruel muitas das vezes, e coloca um aspecto amoroso nesse processo. E com Jesus, né? Jesus, com essa resposta, né, com esse processo, essa mudança de entendimento que ele vem trazer, ele já está demonstrando que o amor ele já estava no centro das escrituras daquele povo. Eles só não sabiam disso, eles não aplicavam isso. Mas ele coloca o amor como motivação maior para todo o agir. Se a gente vai resumir a nossa relação com Deus e com o próximo, e a gente coloca o amor tanto na direção de Deus e na direção do próximo, a gente está vivendo a plenitude daquelas escrituras, segundo Jesus. E aí ele torna relativo toda aquela lei, aquelas doutrinas e aquelas tradições, que então para eles eram absolutas, né? Cumprir aquilo que está escrito. Até hoje a gente vivencia um pouco isso, né? O cumprimento do que está escrito, do que está previsto, e nem sempre as coisas vão ser resolvidas dessa forma. E é engraçado, né, trazendo isso, né, de que ele torna relativo o cumprimento das escrituras, esse momento que Jesus fala, né, amarás teu Deus com todo o teu coração, tua alma e tua força, todo o teu entendimento. Lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 6:5, a gente encontra essa frase. Que a gente encontra assim: amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E em Levítico 19, versículo 18, a gente encontra assim, ó: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Quando a gente lê, fala assim: então exatamente o que está nas escrituras. Exatamente o que está nas escrituras. Mas era o que estava nas escrituras e o que aquele povo não conhecia. Quando Jesus vem dar essa diferença no falar, no agir, no pensar, Jesus traz uma outra conotação.
Jesus não está dizendo que a gente precisa conhecer as Escrituras. Jesus não está dizendo que a gente precisava voltar. Jesus não fez como aquela época era muito comum de se fazer, em se dizer em qual livro estava, onde estava, quem escreveu, demonstrando esse conhecimento. Jesus faz isso de uma maneira simples. Amará a Deus sobre todas as coisas, a gente resumindo, e o próximo como a ti mesmo. É esse o sentimento que Jesus quer fazer, criar naquela sociedade. E aí é interessante, né? Porque ele vai além do senso comum, né? Que a gente normalmente entende que é não fazer aos outros o que não queremos que façam a nós. A gente às vezes até repete isso na educação dos nossos filhos, né? Daqueles que estão próximos a nós. Mas Jesus propõe uma questão mais intensa, um amor mais intenso. E amar intensamente é só acolher com o coração, né? É cuidar com o corpo, com a alma, escutar com a mente aberta, ser solidário. É essa proposta que Jesus vem trazendo para a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa existência. E aí a gente vai entender por que Jesus vem trazer essa transformação. Porque até então, nós, enquanto sociedade naquela época, a gente tinha uma experiência diferente, né, do que é o amor. E aí, lá na primeira carta de João, capítulo 8, versículo 9, a gente vai ver que João fala pra gente que o amor é o centro da vida nutrida em Deus. E quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. A gente repete essa expressão, né? Ah, Deus é amor. Ela é uma expressão que, pelo menos do que eu tenho conhecimento, né? Não estou dizendo que é a única, mas que ela é trazida a nós nessa primeira carta de João. Ele está lá afirmando: Deus é amor. E aí, nessa primeira carta de João, capítulo 8, mais no versículo 16, João traz assim para a gente: E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele acreditamos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha que interessante, né? Aí a gente entende que João teve uma convivência tão forte com Jesus que ele assimilou essa ideia. Para ele foi mais importante trazer essa ideia, né? E os evangelistas trouxeram vários outros pontos de Jesus, outros escritores das epístolas, né? De Pedro, de Tiago, trouxeram algumas outras ideias, e João vem com esse foco de trazer para nós que Deus é amor. Igualzinho Jesus tentava trazer para a gente. Aí a gente anda mais um pouquinho, Paulo traz para a gente assim, lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10, né? Ele diz para a gente que se a gente anda no caminho de Deus, vivemos o amor que gera vida. E ele diz assim: não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. E aí, olha só que interessante. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele já traz para a gente essa interpretação. Que, primeiro, o Velho Testamento, o Decálogo, né, os 10 mandamentos, ele era dividido das nossas posturas para com Deus e para com os homens, porque ele diz que todas as negativas, né, do não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não cobiçarás, se resumem numa sentença, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é a plenitude da lei. E a gente vai falar assim: ué, mas o que a caridade tem a ver com a lei, com o amor? Né? A gente, no Espiritismo, a gente aprende que a caridade nada mais é do que o amor em movimento, né? A execução, a materialização do amor. Então, quando a gente consegue
doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, os nossos ouvidos, doar as nossas cestas, os nossos alimentos, as nossas roupas, o que a gente conseguir doar, a gente está entrando para esse império, esse imperativo do amor, né, que a gente tem que entender e fazer valer, e fazer ecoar pelo entorno, né, porque está em volta de nós. E aí, assim, por que isso fica muito claro para a gente, né? De que a gente precisa fazer isso. Porque Jesus diz que desses 2 mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, dependem toda a lei e os profetas. E olha que interessante, né? Que eu falei que é uma mudança de pensamento, de conhecimento, de postura. Até então, para aquele povo, nós dependíamos das leis e dos profetas. E aí Jesus muda o pensamento quando ele fala que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que mudança de entendimento forte, né? Então, primeiro, a gente está achando que a lei e os profetas estão num nível de hierarquia em que a gente depende deles. E Jesus vem dizer para a gente que esses 2 mandamentos, que dependem de nós, porque a gente precisa aprender a amar, toda a lei e todo profeta depende deles. E aí, novamente, né, Jesus faz uma relativização das escrituras, que aí já está dizendo que elas só vão ter fundamento quando estiverem relacionadas ao amor e dependem do amor. E só o amor, né, esse amor absoluto que a gente busca, né, esse amor divino, é que dá sentido às escrituras. Então, aí a gente, como estudioso do Evangelho, como estudioso da Bíblia, a gente precisa ter cuidado e entender que o amor é um critério para a gente reler qualquer texto da Bíblia. Se a gente entende que ali tem leis divinas, e a gente sabe que tem, né? A gente precisa ler isso com a lentezinha, com os óculos do amor. A gente não pode ler isso com os óculos da guerra, do ódio. A gente precisa colocar o amor como um dos critérios para a gente reler e entender a Bíblia. E diferente, né? Eu já falei um pouquinho de João, vou voltar nele porque é bem interessante. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele não separa o mandamento de Jesus em 2. Né? Olha só que interessante. Amar a Deus de um lado e o próximo de outro. Ele vai mais a fundo e ele identifica o amor a Deus com o amor ao próximo. Ele diz assim, né, que se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Isso está lá também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. E olha só que interessante, né, como é que as coisas vão evoluindo. Né? Até então a gente entendia o amor a Deus e amor ao próximo. E aí João, um pouquinho mais na frente, já está dizendo assim, olha só, não dá para a gente amar a Deus odiando. Porque essa é a ideia do amor absoluto, do amor único. Né? Uma das formas de eu demonstrar o meu amor a Deus é dispensando o meu amor ao meu irmão. É trazendo o meu amor ao meu irmão, aquele que está junto comigo na caminhada. Essa é uma das formas. E Jesus fala isso em outro momento, né? Que ele diz que quando a gente tiver alguma coisa ainda, alguma pendência com o meu irmão, indo colocar oferenda no altar, antes de colocar a oferenda, que a gente se acerte com o nosso irmão. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta. É isso que João vem trazer para a gente mais um pouquinho na frente na carta dele. Esse é o amor que a gente precisa construir. É o entendimento de que não é entender que o Deus está numa região e os meus companheiros estão em outra. É entender essa união de Deus com os meus irmãos. E aí a gente vem com a nossa questão de entendimento de Deus que o Espiritismo traz para a gente como um todo, como presente em tudo, com onipresença, onisciência.
Então, se ele está em tudo, como tia Vilma dizia, né, que está em todo lugar, ele está nos nossos irmãos, ele está nos meus irmãos. Então, eu não posso dispensar a Deus um tratamento e não dispensar esse tratamento de amor aos meus irmãos. Essa é a proposta que Jesus vem trazer para a gente. É assim que a gente precisa se esforçar para entender esse caminho, né? Esse caminho que Jesus vem trazer para a gente de uma prática nova, de uma prática diferente. Ele não traz nada abstrato, teórico, ele traz um amor concreto, é o amor do dia a dia. Olha só que interessante, né? Ele traz para a gente o amor que a gente dispensa aos nossos pares, aqui a quem está junto com a gente. É esse o critério. E aí quem ouviu, né, quem se depara com isso, pensa: o que será que eu estou dispensando a Deus e o que, eu estou dispensando aos meus amigos? E aí, antes de procurar alguém para amar, mais importante é a gente tornar próximo de quem precisa de solidariedade. Se a gente já tem essa condição, se a gente já tem essa consciência, isso é importante. E aí, é isso que Lucas vem lembrar a gente quando ele revela para a gente, né, o mandamento do amor, lá na parábola do bom samaritano, que vai do capítulo 10, né, Lucas 10, 29 a 37, que a gente vai lembrar um pouquinho agora. Quando Jesus está já pressentindo a aproximação da Páscoa, né, que ele vai ser crucificado, ele diz que precisa ir a Jerusalém, né? Isso era uma tradição. Todo mundo, todos os homens, deviam ir a Jerusalém para celebrar pelo menos a Páscoa sempre que eles podiam. E aí o estranho é que ele fala que tem que passar pela Samaria, um caminho perigoso, árduo, não teriam amparo, nada disso. E aí é mais ou menos esse mesmo diálogo, né, que Jesus tem com o fariseu. Né? O fariseu pergunta para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? E aí Jesus traz novamente essa questão do amor, que é o legista que responde para Jesus. E olha só que interessante, né? O fariseu pergunta para Jesus o que vai fazer para herdar a vida eterna, e Jesus devolve para ele com uma pergunta: mas o que está escrito na lei? Como é que você lê? E aí o legista, o fariseu, é que responde para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele e fala assim: faz isso e viverás. E aí o fariseu pergunta para ele: e quem é o meu próximo? É aí que começa, aí que reside os nossos problemas. Para dar a noção de quem é o próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. O objetivo não é a gente falar sobre toda a parábola, mas a gente rapidinho, né, relembra, para ativar a nossa memória, que Jesus conta, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, cai no meio de ladrões que o roubam, ferem e deixam quase morto. E aí em seguida, um sacerdote passa pelo caminho descendo e passou adiante, nem ligou para ele. Um levita, que também veio, né, aquele lugar, também estava descendo, observou o que estava acontecendo e passou adiante. Mas um samaritano que vigiava, que estava antenado com o que estava acontecendo, chegou ao lugar onde aquele homem estava lá parado, viu, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou óleo, vinho nas feridas, as prensou, colocou em seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou lá 2 denários, que equivalem a 2 dias de trabalho, e deu ao hospedeiro dizendo: trata bem dele, e tudo que for a mais eu te pago quando regressar. E aí, por que eu falei que a gente ia passar rapidinho, né, por essa parábola? Porque a parábola ela é muito importante, e se a gente tiver tempo a gente precisa sim voltar nela, entender e estudar. Mas tem uma pergunta no final da parábola
que faz com que Jesus coloque o fariseu no seu devido lugar. E não no seu devido lugar numa maneira afrontosa, no seu devido lugar de ser humano. Porque Jesus vira para o fariseu depois de contar a parábola e pergunta assim: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o fariseu responde para ele: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Por que eu estou trazendo isso e é interessante a gente falar dessa pergunta? Porque quando o fariseu pergunta para ele quem é o próximo, a gente não tem problema na nossa relação com Deus. A gente tem problema nas nossas relações com os próximos. Por quê? Porque o próximo normalmente é quem nos afronta. O próximo normalmente é aquele que demonstra os nossos defeitos. O próximo, muitas das vezes, faz com que a gente tenha dificuldade de seguir adiante. Tem muita coisa que é culpa do próximo, que a gente culpa o próximo. Então, Jesus sabia que esse era um grande problema na época, né? Muitos estudiosos da época, né, e Léo é um deles, ensinava que o próximo, o termo próximo, que é bem parecido com um irmão, ele tinha um sentido mais amplo. Ele não tinha o sentido só do mesmo povo, nossa nação. E tanto que Abraão chamava os peregrinos de outras terras de irmão, né, de próximo. E olha só que interessante. Jesus vem fazer a gente refletir nesse momento aí do nosso amor de panelinha, né? Então é aquela história, por exemplo, eu dou bom dia para quem dá bom dia. Eu dou presente para quem me dá presente. Eu dou bom dia para quem dá bom dia. Eu entro no elevador e só falo se falarem comigo. A gente está acostumado com isso. Por que a gente está acostumado com isso? Porque a gente só sabe, né? A gente só soube, só vivenciou na hipótese da gente como ser atuante na relação. Então, pensem assim. Quando a gente estuda essa parábola do bom samaritano, a gente se coloca no lugar dos ladrões que assaltaram. A gente se vê como ladrão. A gente se coloca no lugar do sacerdote, que é aquele que sabe da lei, que sabe que tem que ajudar o próximo, mas de repente tem outras coisas para fazer e não está nem aí para aquele momento, não pode. Ou até mesmo, e aí abro um pequeno parênteses aqui para a gente refletir, o sacerdote ele tinha um impedimento da lei para tocar no semi-morto. Né? Se tivesse morto, se ele tivesse profanado um morto, ele teria que fazer um ritual sério de alguns dias, se não me engano 7 dias, para que ele pudesse voltar a estar limpo. Então ele tinha o impedimento de não tocar, como se a lei estivesse acima do próximo. E a gente volta lá no começo, qual foi o objetivo de Jesus quando ele fala que o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é que fazem o maior mandamento da lei, né, de que o amor está acima de tudo. Mas naquele momento eles ainda não entendiam isso. A gente se coloca no lugar do levita, que é aquele que diz, eu até tenho conhecimento da lei, mas eu não posso fazer nada porque não cabe a mim fazer. A gente se coloca no lugar do samaritano, olha que legal. A gente fala assim, eu já tenho condição, eu posso estar lá e fazer o melhor para aquele meu irmão que está ali caído. Olha que lindo, sensacional. Mas arrisco dizer que é muito difícil da gente se colocar no lugar do caído. E aí quando Jesus faz esse questionamento de qual dos três parece ter sido próximo do caído, Jesus está querendo mudar nosso ponto de vista. Porque sempre teve diferença, né, entre aquele povo, os judeus e os samaritanos. Isso sempre aconteceu. Quando ele fala pergunta para o doutor da lei quem foi o próximo do caído, ele está querendo que o doutor da lei, o fariseu, o levita, o legista, como a gente queira chamar, pense como caído. O caído ele não tinha condição de dizer não. O caído ele não tinha condição de virar para nenhum
e dizer, olha, eu não quero que você me ajude, eu não preciso da sua ajuda. Ele não tinha essa condição. Tudo foi feito para ele sem ele perceber. Ele não tem a possibilidade nem de agradecer ao samaritano que o ajudou. E é difícil a gente se ver nessa posição, e a gente é colocado nessa posição todos os dias. Todos os dias nós estamos caindo e levantando com o auxílio de alguém. Às vezes esse auxílio é invisível, mas a gente está lá, caindo e se levantando, caindo e se levantando. Mas quando a gente se vê nessa postura, a gente se vê numa postura ativa. A gente sabe fazer, a gente quer fazer, mas o quanto que pra gente é difícil se colocar nessa posição passiva de quem recebe. E quando Jesus fala pra gente, qual dos três te parece ter sido próximo daquele que caiu? Jesus está querendo que a gente pense com essa mente do caído. Então, quando a gente pensa no amor ao próximo, que às vezes a gente se coloca numa posição superior, a gente pode assim dizer, de quem conhece mais, de que quem sabe mais, de que a gente ama mais, que a gente tem mais experiência, que a gente tem mais vivência, que a gente tem mais um monte de coisa. Não é esse amor que Jesus está falando. É o amor da gente ter gratidão pelos ensinamentos que a gente tem em conjunto, em convivência, em sociedade. Isso é lei. A gente vive na sociedade, a gente precisa da sociedade para crescer. E nós nem sempre somos o ponto de crescimento da sociedade sozinho, pela nossa atuação. A gente também é ponto de crescimento da sociedade quando a gente é o paciente da relação, quando a gente recebe. Então, quando a gente aprende a receber o cuidado, o carinho, a gente dá um passo grande no caminho da nossa relação com Deus. Então, para a gente já finalizar, por que essa relação com Deus, esse pensamento da gente fazer as coisas, né, para Deus e para o próximo, a gente acha que a gente está nessa relação de atuante, né, de ativo, e a gente não está na relação do paciente, né? A gente parece que o amor, né, como a gente fala da caridade, que é o amor em movimento, parece que a gente na expressão caridade a gente precisa estar atuando, mas nem sempre. Na expressão caridade a gente precisa entender que a gente também está recebendo. E aí quando a gente fala assim, mas eu tô lá, tô doando meu tempo, doando as minhas coisas, a gente está recebendo aprendizado, a gente está aprendendo a receber gratidão, a gente está aprendendo a receber obrigado, a gente está aprendendo um monte de coisa. Então a gente também está na possibilidade, na situação de paciente. E o que mais Jesus traz para a gente, que a gente precisa aprender, é aprender essa vida de relação. Aprender que a gente está sim com muita obrigatoriedade, com muita vontade de fazer aos outros, mas a gente também precisa ter vontade de receber dos outros e aprender a receber. Receber de uma maneira, da mesma maneira que a gente gostaria que os nossos irmãos recebessem. E esse é o ponto para a gente entender que a nossa relação ela não é uma relação de mão única, ela é uma relação de mão dupla. Então, eu dou aos meus irmãos e recebo dos meus irmãos. Mas a gente às vezes tem a visão tão petrificada, tão obscurecida, que a sensação é de que a gente está apenas doando. E aí que fique de reflexão, né, para que a gente aprenda a receber, que a gente exercite o receber dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, ainda que esse receber ele não seja material, ainda que seja o receber o agradecimento, receber a prece, receber as felicitações, receber tudo que essa espiritualidade amiga coloca à nossa disposição, e tem um grande trabalho para que a gente possa aproveitar isso. Vou fazer a nossa prece final, né, agradecendo novamente a confiança do 28º Seu em mim, para a gente fazer esse estudo. Acontecendo
da maneira online, né? E a gente espera que a gente possa novamente ser acolhido aí pela região, como a gente sempre é bem acolhido. Eu gosto muito de dizer isso. E qualquer dúvida, né, vocês podem aí fazer contato comigo, procurando aí nas redes sociais, até mesmo no 28º Seu, que a gente pode esclarecer, tá bom? Muito obrigado, vou fazer a nossa prece final e que a gente possa se relacionar com os nossos companheiros encarnados e desencarnados da melhor maneira que a gente puder, né? Que a gente esse amor, esse carinho, esse afeto nas nossas relações, no nosso dia a dia, que a gente consiga entender o verdadeiro sentido da vida, amigos com os nossos amores, da melhor maneira que a gente entender, que a gente puder, e que a gente tenha sempre a certeza de que o nosso Mestre Jesus está ao nosso redor, está junto de nós, lado a lado, ombro a ombro, com tanta espiritualidade que deseja o nosso sucesso, que trabalha para o nosso sucesso, que trabalha para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, e que a gente consiga abraçar cada oportunidade de carinho, cada oportunidade de amor com os nossos companheiros, com os nossos irmãos. Fiquem conosco e que nós possamos ter uma noite de paz junto do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pelo carinho de sempre e que nós possamos seguir em paz.